Hi guys, welcome! Sejam todos muito bem-vindos e continuo com a garganta péssima. Mas essa é a nossa última aula e é uma aula importante, é uma aula onde eu vou trazer questões do Enem para vocês. A gente vai colocar em prática tudo que a gente aprendeu nessa letiva com ênfase em inglês, do nosso Spanglês para o Enem, para a vida. Então a gente viu algumas questões como cognatos, falsos cognatos, phrasal verbs, slangs, expressões idiomáticas, idioms, e também vimos reading strategies, estratégias de leitura, além de conjunctions, conjunções. E hoje nós vamos trazer, eu no caso vou trazer aqui para vocês questões do Enem que foram tiradas do ano passado, retrasado, de alguns outros anos. Não está especificado qual foi o ano de cada atividade que eu trouxe, são 4 textos e a gente vai colocar em prática tudo, inclusive a nossa primeira aula que foi em parceria com a professora de espanhol, que é a aula de... deixa eu lembrar que agora me fugiu de você reconhecer gêneros textuais, textual genres, quase sumiu aqui a informação, mas voltou. E é isso, gente, vamos dar início. Lá na tela a informação, tá lá na tela a informação que é importante. Olha só, vou querer tossir aqui, mas releve aí porque a situação aqui tá brava. Então a gente tem aí questões no Enem e começamos com a primeira questão que eu trouxe para vocês envolvendo linguagem verbal e linguagem não verbal. Temos aí um cartoon. Você consegue reconhecer que é um cartoon? Não é uma tirinha, tá? Não é uma tirinha porque além de a gente ter no enunciado bem aí, porque a primeira coisa que você deve fazer antes de ler o texto é ler o enunciado, porque o enunciado ele está em quê? Em português. E é nele que você vai se basear sobre como você vai lidar com o texto, certo? Então a gente tem logo de cara a seguinte situação. Ao retratar o ambiente de trabalho em um escritório, esse cartoon, então a gente já sabe que é um cartoon, tem por objetivo o quê? Temos sempre 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, só uma é um gabarito. Então, criticar um padrão de vestimenta, destacar a falta de diversidade. Lembrando que a gente está retratando o ambiente de trabalho, workplace, certo? E é um escritório. Indicar um modo de interação, elogiar um modelo de organização, salientar o espírito de cooperação. A gente não sabe ainda do que se trata, então vamos lá para o texto? Deu vontade de ler o texto, mas já sabe, a dica que eu dou é sempre olhar o enunciado primeiro, para que você já saiba onde você vai se direcionar, se ele está querendo algo específico, se ele está querendo algo geral. Então aqui a gente sabe que o quê? Que ele tem um objetivo no sentido de que ideia geral do texto. Claro, nós vamos ler todo o texto, mas antes vamos verificar aqui a linguagem não verbal. Temos pessoas, elas estão, o que elas têm em comum entre as outras? Elas estão vestidas da mesma forma. Tudo bem que é um quadrinho preto e branco, mas eles podem estar com outro tipo de cor de gravata ou não, aparentemente não parece, né? Mas, como está em preto e branco, vamos dizer que são pessoas que estão usando terno e no ambiente de trabalho, dependendo do ambiente, o terno é uma vestimenta que é obrigatória. E aí temos 2 pessoas conversando aqui. Então esses 2 são o foco e um deles fala o seguinte, abre aspas, "Oh, you will love working here." Aqui é uma construção fácil de a gente traduzir. A gente está falando sobre verbo no futuro, né? Você irá, o quê? Amar, ou você amará, o quê? Trabalhar aqui. Nobody treats you any differently just because of your age, race or gender. Daí que ele fala aqui, ninguém trata você, então a gente tem aqui o nobody, que significa o quê? Ninguém, a mesma coisa que no one, mas aqui foi escolhido o sufixo body para poder fazer essa questão de ninguém. Treats vem do verbo tratar, então ninguém trata você, you, de uma forma diferente só por conta, ou só porque, ou só por causa, no caso da sua idade, of your age, então nós estamos falando de idade aqui, de raça, que dá pra gente traduzir, race, é um cognato, or gender. O que é isso? O que é isso? A gente está falando de questão de gênero, né? Se você é homem ou mulher. E aí, gente?
Tá fácil? Para traduzir não tá difícil. Esse texto é um texto que não está trabalhando com construções gramaticais muito difíceis. Então aí já no terceiro ano você já tem todos os tempos verbais que foram trabalhados aqui, você já tem as informações de conectivos, o conectivo because aqui, por exemplo. Você tem informações de advérbios, differently, que é um advérbio, e agora essas palavrinhas também que são fáceis de traduzir. Aí, mesmo que você não sabe o que é gender, você fala assim, aqui você pensa idade, raça e o que pode complementar. Então, alguma coisa a ver com isso, gênero também. E é isso, gente. Aqui você tem as oportunidades de escolher a sua alternativa correta. E antes de eu dar a alternativa correta, quero que você pense aí qual você acha que ele está trabalhando, qual o objetivo desse cartoon. Criticar um padrão de vestimenta? É destacar a falta de diversidade? Veja bem, quando ele fala de criticar um padrão de vestimenta, apesar de todo mundo estar vestido aqui similar, aqui no texto não diz nada com essa ênfase em criticar o padrão de vestimenta. Tudo bem que não é exatamente só sobre o que o texto está falando. O cartoon ele traz essa questão da crítica, desse humor ácido, mas não é o que ele está pedindo aqui, não vai sobre essa questão do padrão de vestimenta. Quando ele fala destacar a falta de diversidade, você consegue apitar aí um botãozinho, que é o botãozinho verde, de que uma possível resposta, um possível gabarito. Por quê? E é realmente o nosso possível gabarito e a nossa resposta correta. Por quê? Quando ele fala destacar a falta de diversidade, porque olha só quando ele diz aqui, ninguém te trata diferente só por causa da sua idade, da sua raça ou do seu gênero. Porque veja bem aí, quantas pessoas estão trabalhando aí? Algumas dessas pessoas são mulheres. Você não tem nenhuma mulher aí. Você está vendo só homem. Mulher também pode usar, obviamente, o terno, mas aí você percebe que não existe nenhuma mulher, né? Quando você fala de raça, você está vendo alguma diferença de raça entre essas pessoas? Você está vendo que todas têm o mesmo tom de pele, né? E idade, você também percebe que todas têm o mesmo, basicamente a mesma faixa etária. Não temos ninguém aí com cabelo mais claro, no sentido de um cabelo branco ou alguém muito mais novo. Então não existe essa diferença também. Ou seja, praticamente todos são iguais, mas não na questão da vestimenta, não é sobre a vestimenta, e sim falta aí uma diversidade nesse local de trabalho. Falta uma diversidade, falta uma pessoa do sexo feminino, falta uma pessoa de uma outra etnia, de uma outra raça. E na letra C a gente tem indicar o modo de interação. Então, em nenhum momento o cartoon indicou o modo de interação ou trouxe essa ideia, esse objetivo dessa questão de interação. Na D, elogiar o modelo de organização. Também, só pelo fato da palavra elogiar, do verbo elogiar, a gente já acha estranho, porque o cartoon raramente vai exatamente fazer um elogio. E na E, salientar o espírito de cooperação também não é o que não foi a ideia principal ali do nosso cartoon. Em nenhum momento ele está salientando o espírito de cooperação, não é esse o objetivo do texto de forma alguma. Eu até acredito que algumas pessoas poderiam ficar em dúvida entre a A e a B, que chamam mais atenção. Eu ia falar atenções, ó. Chama mais atenção, mas obviamente nossa resposta só pode ser a B, pela linguagem da nossa linguagem verbal e pela nossa linguagem não verbal, vendo essa imagem onde todos são muito parecidos, né? Não só na questão da vestimenta, como também questão de etnia, né, da raça e do gênero. Afinal de contas, são todos homens. Certo? Essa foi uma alternativa, aliás, uma questão com gabarito de letra B, uma questão fácil, não foi nada difícil. Agora a gente vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade só por se tratar de um texto que não tem linguagem verbal. A gente está falando agora de um texto que se trata do gênero poema. O poema sempre é um pouco mais difícil de a gente fazer uma interpretação, porque ele, muitas das vezes, né, na sua grande maioria das vezes, obviamente vai ser de uma forma não literária. Então você vai ter que fazer uma interpretação não baseada exatamente
na denotação das palavras. Você vai ter que pegar um sentido diferenciado. Ainda mais nesse texto, onde ele fala o seguinte: antes de lermos o pequeno poema, que é um poema bem pequenininho, inclusive é um fragmento dele, você vê aqui que é um fragmento, existem mais partes desse poema, tanto aqui mostra que existem mais partes, e ele fala o seguinte: nesse poema a expressão, abre aspas, no man is an island, ressalta. Então, você tem que prestar atenção nesta frase que foi retirada lá do poema, e aí já te dá essa ideia de que você pode usar aquela estratégia de leitura do scanning, onde você já tem uma coisa específica para procurar no texto. Porém, antes, vamos olhar as alternativas que eles nos oferecem. Letra A, medo da morte. Letra B, ideia de conexão. Letra C, conceito de solidão. Letra D, risco de devastação. Letra E, necessidade de empatia. Até agora eu não consigo ter uma ideia de fato do que isso quer que eu faça, porque até agora só essa frase aqui, eu já tenho uma tradução dessa frase na minha cabeça. É uma frase que, inclusive, uma frase famosa, tem em português. Temos aqui, no man is an island. Então, uma palavra fácil, outra palavra fácil. Também temos aqui um verbo muito fácil, que é o verbo to be. Temos aqui esse artigo e a palavra island. Para quem não sabe, é ilha, tá? Para quem não tem esse vocabulário, mas acredito que alguns já têm esse vocabulário, que é um vocabulário simples e fácil, né? Que está no nosso, entre aspas, dia a dia, mas uma forma de a gente... É uma palavra que a gente aprende e vocês já viram comigo, inclusive, nesse segundo ano, nas nossas aulas, vocês já viram textos onde aliás, teve essa palavra. Então vamos lá para o texto, onde a gente já encontra aí a frase que ele pede para a gente dizer o que ressalta, qual a ideia ressalta esta frase aqui, que é logo no início do nosso poema. No man is an island. Então, certo, no man is an island já tem essa ideia de que nenhum homem é uma ilha. E quando você pensa em ilha, você não vai pensar de uma forma literal, a ilha, o local ali, nenhum homem é exatamente, mas não é isso. Você vai interpretar ele em que sentido? Ilha está trazendo essa questão aí do isolamento, do ser sozinho, né, de uma coisa afastada, isolada mais uma vez. Então, veja bem, no man is an island. Mas aí a gente tem que entender o que ele quer dizer também com isso. Vamos ver logo o resto do poema. Entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me because I'm involved in mankind. Então, o que ele diz aí? Nenhum homem é uma ilha. No man is an island, entire of itself. Ou seja, inteiro por si mesmo. Inteiro por si mesmo. Cada homem é um pedaço. Every man is a piece of the continent. Todo homem é um pedaço de continente. Então, perceba que a palavra continent não tem a ver com continente de fato, né? Todo homem é um pedaço de continente. Você tem que entender que todo homem faz parte é um pedaço do continente, como se todos nós fôssemos parte desse continente. E cada um tivesse uma parte desse todo. A part of the man, ou seja, uma parte do principal. O que mais que ele fala? Any man's death diminishes me. O que é isso? Qualquer morte de um homem me diminui. Isso, no caso, quando ele fala de homem, ele também envolve mulher, né? Um homem no sentido do ser humano. Morte de um ser humano me diminui, diminishes me. Because I am involved in mankind. Porque eu estou envolvido na mankind, significa aí essa questão da humanidade, porque eu estou envolvida na humanidade, certo? Então, essa ideia de ilha tem a ver com a ideia de quê? Dessa frase. Medo da morte.
Veja bem, ele em nenhum momento comenta sobre morte, não é uma ideia que se passa no texto, nem de uma forma figurada, certo? Mas algumas pessoas poderiam pensar essa questão da morte por conta aí de se afastar, né? No caso, nenhum homem é uma ilha, do afastamento, da solidão, mas não exatamente, e aí por estar sozinho ter medo da morte, não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas poderiam levar para esse lado, mas não. Aqui na B nós temos ideia de conexão. Conexão. Então, quando você fala que nenhum homem é uma ilha, nenhum homem vive sozinho, nenhum homem, nenhum ser humano, no caso, está sozinho, como se ele fosse parte como se ele não fosse parte da humanidade. É isso que ele quis dizer. Então, a conexão ela é importante. Será que seria saber? Essa ideia de conexão chama muita atenção. Vamos deixar ela em stand-by. Letra C, conceito de solidão, né? Claro que essa letra C também chama atenção por conta dessa frase, nenhum homem é uma ilha, né? E um conceito de solidão. Mas quando você lê o poema, você vê que isso não estamos falando de um conceito de solidão. E sim, nesse poema está retratando justamente que nenhum homem, ele é algo que faça parte só da história dele. A história dele é a história do continente, a história da humanidade, faz todo mundo estar junto como uma parte do principal. E aí, nessa parte aqui, a gente fala de morte. Eu até esqueci de comentar aqui, com essa questão do medo da morte. A morte só foi comentada aqui, mas ela foi comentada aqui de uma forma dizendo que morte de qualquer ser humano, de qualquer homem, me diminui. Então, não tem a ver com medo da morte. A morte foi comentada em um outro sentido. Risco de devastação. Essa questão da devastação, ela poderia incluir, né, uma certa verdade, mas bem distante, porque a gente fala de ilha, a gente fala de continente, então isso dá essa ideia de meio ambiente, de devastação, mas não tem nada a ver com isso, esse poema, zero. Então essa letra D está bem fora da realidade. E a letra C, necessidade de empatia. Essa necessidade de empatia, ela não foi mostrada lá nesse poema dessa forma, né? Não foi exatamente nenhuma palavra trouxe essa ideia de empatia. Eu, de fato, ficaria na dúvida. Na verdade, eu não ficaria na dúvida dessa aqui, eu já teria certeza de uma. Mas, se você fosse ficar na dúvida, imagino que seria entre a letra B e a letra C, que são duas justamente que fazem aí uma questão de antônimos, né? Então, conexão, bem diferente de solidão. Quando você conecta com alguém, tem essa conexão, você não está na solidão, né? Você não está sozinho. Já a solidão não. Então, são bem diferentes. E aí, essa questão de no man is an island, você tem a negação aqui. Então, nenhum homem é uma ilha, ou seja, ele não é sozinho, ele faz parte de um todo, ou seja, ele tem que ter conexão. Então, a ideia aqui vai ser a ideia de conexão. Nesse trecho, No Man's Island, ele ressalta justamente a ideia de conexão. Muito bem? Então, saindo do poema, de um texto pequeno, vamos para agora um texto um pouquinho maior, porém não tão grande, e é um texto que fala sobre o quê? É uma crítica, e é uma crítica de um livro de memórias da Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, da América do Norte. Para deixar claro. Aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que, então temos uma outra questão aqui que também pede para a gente ver sobre ressaltar o quê? A palavra ou a frase que ressalta o quê? Mesma coisa lá da outra questão. Desta vez, de novo, usando a técnica de leitura scanning, porque ele está pedindo algo específico, porque ele quer que você analise esta palavrinha aqui, unthinkable, que na verdade você pensa, talvez algumas pessoas, nossa, eu nunca vi essa palavra na vida. Viu sim, essa palavra vem do verbo think, que é uma palavra que com certeza todos aqui conhecem, só que é uma palavra que ela tem, neste caso aqui, uma palavra que ela tem a questão do prefixo, né, e sufixo logo depois dela, o un, que é o prefixo, e o able, que vai ser o sufixo dessa palavra, transformando ela em um outro significado, mas com a mesma ideia ali
do significado original, basicamente. Então, olha lá, de novo. Então, a crítica de um livro de memórias, nessa crítica, desse livro de memórias da Michelle Obama, ex-primeira-dama, bababá, certo? E é sobre a cidade natal da autora. Aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. E essa autora é quem? É a Michelle Obama. Então vamos lá. Antes, vamos ler as alternativas, né? Caso eu não li as alternativas para vocês. Ascensão social era improvável, mudança de nome era impensável. E antes de ler o texto, já olha essas palavras aqui. Improvável, impensável, todas elas levam para a minha palavra unthinkable. Porque unthinkable, think é pensar, né? Unthinkable também pode ser algo impensável, improvável. A primeira coisa que eu penso é impensável, né? Think, pensar, então impensável. Mas também se é algo impensável, algo improvável, algo inimaginável também, que nós temos aqui na letra D, a palavra inimaginável. Na C, origem do indivíduo era irrelevante. Na letra D, trabalho feminino era inimaginável. Inimaginável também você consegue trazer para a palavra unthinkable. Na letra E, comportamento parental era irresponsável. E aí aqui a gente não tem nem irresponsável, nem irrelevante, levando lá para unthinkable. Então temos 3 alternativas que eu tenho certeza que a resposta correta vai sair entre uma dessas 3. Entre a B, entre a e entre a D. Só por conta dessas últimas palavras. Mas ainda não sabemos. Então vamos lá para a leitura da crítica do livro da Michelle Obama. E a gente vai, antes de ler, que a gente vai ter que ler todo, já que é um texto pequeno, não é tão grande, e a gente sabe que a gente tem que olhar a palavra unthinkable. Então, fazendo aquela leitura rápida, você já consegue olhar aí onde está a minha palavra unthinkable, aquela que é pedida lá no enunciado. Bem aqui, a gente consegue ver que ela está logo no final do texto, é a última palavra do texto. Portanto, interessante que a gente leia do início, mas aí a gente tem aqui, ó, essa ideia. The very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. E, na verdade, essa questão é até uma questão que traz muito de conhecimento de mundo, né? Então, se você tem esse conhecimento de mundo sobre como os negros eram tratados, principalmente lá, de uma forma mais atual, entre aspas, nos anos 60, por exemplo, e isso, se você tem esse conhecimento de mundo, então você sabe que algumas coisas eram improváveis, impensáveis, inimagináveis para, né, a ideia de uma mulher negra ser, né, primeira dama, né, seria mesmo algo impensável. É isso que diz aqui esse trecho do meu texto. Então vamos lá, vamos começar a leitura do texto a partir de agora. Vamos lá. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, lá já começamos a falar sobre Michelle Obama. Black women were readily granted the honorific Miss, Mrs. or Miss. E aí a gente para aqui com esse ponto final. Então, o que ele fala aqui? Na terra ancestral, na terra natal ancestral da Michelle Obama, black women, que inclusive faz parte da Michelle Obama, porque a Michelle Obama também é uma mulher negra, black women, mulheres negras, raramente recebiam o título honorífico de senhorita ou senhora, Mrs. or Miss. Então, Mrs. or Miss. But were addressed by their first name or simply as gal or aunt. Olha isso. Olha só o racismo muito do seu danado e feio aí nessa nossa frase. O que acontecia com as mulheres negras lá na terra ancestral da Michelle Obama? Elas não eram chamadas de senhora, de senhorita ou senhora, mas eram chamadas pelo seu primeiro nome, by your first name, ou their first name, ou simplesmente como gal, que é uma forma de falar girl, garota, tá? Mas é uma forma bem informal, ou auntie, que é tia, ou
pior, né? Or worse. Então, deixa bem claro aí que elas não tinham esse direito de ser chamada de senhorita ou senhora. This so uply perdão, eu não estou conseguindo passar a caneta aqui desde ontem. Demeaned them that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. Ou seja, o que ela fala aqui? Ela diz o seguinte: isto humilhou-as tão abertamente que muitas mulheres negras, muito depois de terem deixado o Sul, a região sul do país, recusaram-se a responder se fossem chamadas pelo primeiro nome. Então lá é uma cultura que a gente aqui não tem, né? Essa cultura. Nós não temos problemas em ser chamadas pelo nosso primeiro nome de forma alguma, mas lá essa questão de ser chamada pelo last name é muito comum, né? Então você tem aí um título antes, né? O Mrs. or Miss, ou seja, Mrs. se você for solteira, Miss se você for casada, ou então se você até for mais senhora, por questão de respeito, e aí seu last name, mas nunca o seu first name, certo? Então talvez para você não faça muito sentido, mas lá é uma cultura muito forte deles em relação a isso. E aí olha só, a mother and father in 1970s, Texas named their newborn Miss. Olha só o que eles fizeram, no caso Mrs. Olha só o que eles fizeram. So that white people would have no choice but to address their daughter by that title. Ou seja, lá na cidade natal deles, da Michelle Obama, uma mãe e um pai, nos anos 70, lá no Texas, chamou o recém-nascido deles, que era uma mocinha, né, era uma menina, uma criança de sexo feminino, de Mrs. Para que as pessoas brancas, o que elas teriam que fazer? Elas não teriam nenhuma escolha, né? They have no choice, mas sim chamar a filha deles pelo título de Mrs., porque é o nome do recém-nascido. O que é uma coisa estranha, né? Você dá nome de um recém-nascido de Mrs., né? Mas, de uma pessoa de Mrs., mas eles fizeram isso em questão de protesto. Black women were meant for the field or the kitchen or for use as they saw fit. Ou seja, aquela questão, né, que você tem aí do racismo e do machismo, quando se junta, o bagulho fica intenso, né? Porque olha só, o que ele diz aí? Ela fala o seguinte: as mulheres negras foram feitas para o campo ou para a cozinha ou para serem usadas como bem entendessem. Olha só que coisa chata. For use as they saw fit. They were, by definition, not ladies. Olha só que coisa estranha. Elas não eram, por definição, mulheres. A própria ideia, veja bem, the very idea of a black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. Então, assim, se a mulher negra era para ficar na cozinha, no campo, ou serem usadas como elas deveriam ser usadas, como elas se encaixariam, né? E elas não tinham essa definição de mulheres. Então, a ideia de uma mulher negra, nesse contexto, chegar no topo, né, e ser primeira dama, first lady, era uma coisa que, obviamente, era extremamente impensável, né, inimaginável, improvável. Eu poderia colocar essas três palavras como tradução para unthinkable. Então, olha só, temos aqui improvável, impensável e inimaginável, chamando atenção para o nosso unthinkable. Isso todo mundo concorda, certo? Mas aí, quando a gente chega aqui, a gente vê a seguinte questão. Olha só, na letra A, a ascensão social era improvável. Você se tornar, veja bem, você se tornar a primeira dama dos Estados Unidos da América é uma ascensão social, ainda mais se você veio de uma situação precária antes, sendo mulher negra, sendo mulher e sendo negra. Então, essa ascensão social me chama muita atenção. E, sinceramente, eu nem vou ficar muito de blá, 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 porque é a nossa resposta correta. A ascensão social era improvável.
Por quê? Na letra B eu tenho aqui, ó, mudança de nome era impensável. Em nenhum momento a gente estava falando de mudança de nome ali. Ninguém mudou o nome, não existiu essa questão de mudança de nome, né? O que na verdade elas queriam era serem chamadas de Mrs. ou Miss, o que não acontecia, né? Porque elas eram sempre chamadas, addressed pelo seu primeiro nome, ou então de gal or auntie, tia, sempre tia, né? A tia daquilo, a tia dali, ou então pior. Então deixa bem claro aqui que é pior, ou seja, não é apenas de garota e tia e pelo primeiro nome, então tinham coisas muito piores que isso. Mudança não, origem do indivíduo era irrelevante. Bem, isso não tem nada a ver com essa questão do unthinkable que a gente está procurando, não tem nada a ver com essa questão de origem do indivíduo e de ser irrelevante. E na letra D, trabalho feminino era inimaginável, muito menos improvável também a gente marcar para unthinkable, porque o trabalho feminino nunca foi inimaginável, inclusive ele era extremamente imaginável, então não faz o menor sentido a letra D. Na letra E, comportamento parental era irresponsável. Também não tem nada a ver com a nossa questão do unthinkable, apesar de aparecer aqui essa questão onde um pai e uma mãe, nos anos 70, né, nomearam o filho recém-nascido, né, a filha, de Mrs. Isso não foi algo legal, mas não tem nada a ver com irresponsabilidade, né? Essa questão de eles colocarem o nome da filha recém-nascida de Mrs. foi justamente uma questão de... me fugiu a palavra aqui, mas uma questão não foi irresponsabilidade da parte deles, mas sim de uma resistência, de uma forma de fazer as pessoas se chamarem justamente por onde elas não queriam chamar pessoas negras, mulheres negras. E é isso. Então, a resposta aqui dessa alternativa está bem claro, a ascensão social era improvável para uma mulher negra naquele tempo. E é isso, resposta corretinha, gabarito letra A. Então, olha só, antes de a gente ler esse texto, a gente tem aí a questão que diz o seguinte, a passagem do romance da escritora, então a gente já sabe que é um romance, a gente sabe que é um romance, cadê minha canetinha? Agora sim. Um romance, tá? Da escritora nigeriana, traz um diálogo, então esse é um diálogo entre duas mulheres negras. A cabeleireira, Aisha, então não se esqueça, a Aisha é a cabeleireira, e a cliente, que eu vou chamar de Ifemelu, eu não sei a pronúncia dessa palavra, então vou chamar ela de Ifemelu, nem sei se é assim que fala. Então, o posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que... Então, a gente vai falar aqui sobre o posicionamento da cliente, que é Ifemelu, e não da Aisha. Então, é sustentado por argumentos o que reforçam um padrão de beleza, retratam um conflito de gerações, revelam uma atitude de resistência, demonstram uma postura de imaturidade ou evidenciam uma mudança de comportamento. Por enquanto está muito solto, a gente não tem como saber. Então vamos lá ler o texto? Vamos lá começar pelo início, né? Com certeza. Então vamos lá. Finally, Aisha, que essa sim é a cabeleireira, tá? Não se esqueça para você não confundir aí na hora da leitura comigo. Finally, Aisha finished with her customer and asked what color Ifemelu wanted for her hair attachments. Então, o que ela diz aí? Por fim, a Aisha terminou com o cliente dela e perguntou o que cor a Ifemelu, que é a nossa cliente, queria para os seus acessórios de cabelo, hair attachments. E aí a Ifemelu falou color 4, ela quer a cor de número 4. E aí a Aisha diz prontamente, ela responde prontamente, not good color, não é uma boa cor. E aí a nossa cliente diz, that's what I use, é o que eu uso. E aí a Aisha diz o seguinte, it look dirty, you don't want color 1. Ou seja, parece sujo, você não quer a cor
a cor 1? Você não quer a cor 1? Ou seja, nessa questão aqui, a gente já consegue até imaginar até a falta de educação, né, da nossa querida cabeleireira, porque ela não está, né, seguindo o que a cliente quer. Então, ela está querendo mudar a opinião dela. E aí, a cliente diz o seguinte: Color 1 is too black. A cor 1 é muito preta, muito escura. It looks fake. Parece falso. Disse a cliente. Loosening her head wrap. E aí, ela diz o seguinte: Sometimes I use color 2, but color 4 is closest to my natural color. Então, ela diz o seguinte: às vezes eu uso a cor 2, mas a cor 4 é a próxima da minha cor, é a mais natural da minha cor, certo? E aí passou, né, alguns trechos do nosso romance e logo em seguida ela fala: She touched Ephemerus hair. Why you don't have relaxer? Na hora que eu li isso aqui, eu queria falar why don't you have, porque corretamente seria why don't you have, mas como é uma conversa informal, então a estrutura gramatical ficou de lado. Então ela fala o seguinte: ela tocou no cabelo da Efemelo, que é a nossa cliente, e ela fala assim: por que você não faz relaxamento? Lembrando que a cliente, ela é negra e a dona do salão também é negra. E ela diz o seguinte: por que você não faz relaxamento? Aí a nossa cliente diz o seguinte: I like my hair the way God made it. Essa frase aqui chama muita atenção. Mesmo ela ouvindo isso da cabeleireira, que diz o seguinte: porque ela não faz relaxamento, ou seja, porque ela não alisa o cabelo, a cliente permanece dizendo o seguinte: eu gosto do meu cabelo como Deus fez. I like my hair the way God made it. E aí, para completar, a Aisha diz o seguinte: but how you comb it? Hard to comb. Ela fala o seguinte: mas como você penteia? É difícil de pentear. Então, comb é esse verbo pentear. Aí a Efêmolo, ela fala o seguinte: ela diz o seguinte: Efêmolo had brought her own comb. Na verdade, aqui temos uma informação onde diz que a cliente ela trouxe a sua própria escova. She gently combed her hair. Ela começou a pentear o cabelo dela de uma forma gentil, dense, soft and tightly coiled, until it framed her head like a halo. Então, o que ela diz aqui? Ela penteou delicadamente o cabelo, denso, macio e bem enrolado, até emoldurar sua cabeça como uma auréola. Aí ela diz o seguinte: It's not hard to comb if you moisturize it properly. Não é difícil você pentear se você hidratar isso perfeitamente. She said, né, de uma forma, se você hidratar adequadamente. She said, slip into the coating tone of the proselytizer that she used whenever she was trying to convince other black women about the merits of wearing their hair natural. Então aqui ela fala a seguinte questão: a gente tem a questão do cabelo natural, então você já está conseguindo aí entender a ideia aqui desse texto, porque eu já lá do início já consigo pegar a ideia só pelo comportamento da cabeleireira. Então ela diz o seguinte: disse ela, adotando o tom persuasivo do prosetilista que usava sempre que tentava convencer outras mulheres negras sobre os méritos de usar cabelos naturais. E a Aisha, né, ela bufou, snorted. She clearly could not understand why anybody would choose to suffer through combing natural hair instead of simply relaxing it. She sectioned out Efemelo's hair, plucked a little attachment from the pile on the table and began deftly to twist. Então a Aisha não gostou muito não, ela bufou e ela disse assim: ela claramente não conseguia entender porque alguém escolheria sofrer penteando o cabelo natural em vez de simplesmente relaxá-lo. Porque é muito mais fácil você relaxar, alisar um cabelo natural, né? Segundo, eu não estou falando isso, segundo a cabeleireira, tudo bem? Exatamente. Aí ela fez o quê? Ela cortou o cabelo da Efêmelo, she sectioned
Famous Hair. Que mais? Pegou um pequeno acessório da pilha sobre a mesa e começou a torcê-lo habilmente, fazer todo o lance no cabelo da Efêmero, que era o que ela tinha que fazer desde o início, e não dar a opinião dela, né? Começa por aí, mas esse é um assunto que me deixa muito, muito estressada, porque veja bem, olha só, o posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que ela teve um posicionamento ali muito grande em relação à fala da cabeleireira, da Aisha, né? E qual foi esse posicionamento que a gente acabou de ver? Então, reforça um padrão de beleza, retrata um conflito de gerações. Quem está tentando reforçar um padrão de beleza ali não é a cliente, e sim a Aisha. A Aisha está querendo convencer ela de que o padrão ideal é o padrão do cabelo liso, né? Para ela fazer o relaxamento no cabelo dela. Então, não. O posicionamento da cliente não é esse. Não é reforçar um padrão de beleza. Certo? Que mais? Retratar um conflito de gerações. Não, apesar de não tá dizendo ali a idade de uma, a idade da outra, né? A gente não sabe se uma é mais velha mesmo que a outra, então aqui a gente não está falando sobre conflito de gerações. Na letra C, revela uma atitude de resistência. Nessa letra C, me chama muita atenção pela palavra resistência, né? Resistência traz essa questão aí do racismo, né? Das pessoas resistirem a essa questão. Então, o posicionamento da cliente, ela tá muito com essa ideia mesmo de uma atitude de resistência, porque mesmo com todos os comentários da Aisha, ela ainda diz que tem como você pentear, é só você hidratar ele de uma forma correta, e dentre outras coisas que ela falou para a cabeleireira. Na letra D, demonstra uma postura de imaturidade. Na verdade, para nossa cliente não houve nenhum tipo de imaturidade, né? Eu poderia até dizer que a imaturidade veio da Aisha, mas não é nem a imaturidade, seria mesmo aí o racismo, né? Então, na letra D também não traz esse posicionamento da cliente. E na letra E, evidencia uma mudança de comportamento. Não houve uma mudança de comportamento. Houve, na verdade, lá no início, o que aconteceu lá no início? Foi essa questão aqui de mudança de ideias sobre a cor, né? Ela disse que usava sempre, aliás, ela costumava usar, ela queria cor 1, certo? Aliás, ela queria a cor 4 e a cabeleireira queria cor 1. E aí ela fala o seguinte, que a cor 1 é muito escura, que parece falsa, que às vezes ela usa a cor 2, mas a cor 4 é a mais próxima do cabelo dela. Então, assim, ela ficou entre esse e esse, mas ainda assim ela queria a cor 4. De qualquer forma, não tem nada a ver sobre o posicionamento dela, e sim a questão de revela uma atitude de resistência. Duas questões aí envolvendo o racismo, né? Uma atrás da outra, não foi nem porque eu quis colocar, tá? Porque foram questões que me chamaram a atenção, mas as duas com a mesma toada, no mesmo tema. Então, é isso. Claro que, gente, na hora que eu fiz a leitura aqui para vocês, eu li todas as palavras, mas sim, você tem como trazer essa ideia que eu trouxe para vocês sem precisar traduzir tudo. Eu traduzi tudo porque é necessário, já que eu estou aqui, por que não? Mas se vocês estivessem lidando com esse texto, claro que vocês não iriam traduzir tudo, mas vocês iriam compreender como um todo a ideia usando o conhecimento de vocês na língua, tudo bem? Então é isso, revela uma atitude de resistência. E agora aqui comigo, nessa aula que eu acho que foi a maior de todas, né? Comentários, foram 4 textos do Enem. E agora aqui comigo, aqui atrás, na tela você vai ter o Mão na Massa, o aviãozinho indo aí. E aí no Mão na Massa vai ser a vez de vocês. A vez de vocês, 5 questões do Enem para você treinar. Now it's your turn. Go practice. Tá aparecendo aí? Muito bem. Go practice. Agora você vai trabalhar com 5 questões. Eu trouxe apenas 4 para eu resolver, mas você vai ter aí 5 questões para resolver. Dá uma olhadinha aí nelas. Temos algumas para que você resolva. Temos aí texto, temos linguagem verbal e não verbal, temos propaganda, temos... Não é nem propaganda que eu trouxe. Temos cartoon, não. Mas cartoon é illustrated story.
Na verdade, eu trouxe uma campanha, isso. A primeira é uma campanha, essa aqui, Food for Thought. Então, questões fáceis, eu espero que você se dê muito bem na hora de resolver. Aplica aí as técnicas de leitura, aplica aí os teus conhecimentos. Não precisa você traduzir todo o texto, tá? Eu faço isso aqui porque é necessário, porque a gente pode traduzir, mas sozinho você não precisa se preocupar em traduzir tudo, não. Use aí todo o teu conhecimento de cognatos, falsos cognatos, teu conhecimento de gramática, teu conhecimento de vocabulário e de estratégia de leitura. E é isso, gente. Bem, essa é a minha última aula do Spanglês. Uma pena que tenha sido assim nessas duas últimas aulas com essa minha voz, né, que eu não estou muito bem, estou gripada, não sei o que eu tenho. Mas, de qualquer forma, foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso, vocês estão no terceiro ano, não vamos ter mais contato, mas eu desejo que vocês tenham uma ótima caminhada, uma ótima vida. E é isso. See you next time, quem sabe? Who knows? Bye, bye.